Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Quem achou diz amém. Aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. Diz assim. Gente, fica comigo aqui. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Somente até aí, feche teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças nessa noite. Queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra e queremos pedir a ti em nome de Jesus, que a tua palavra encontre o nosso coração como terra fértil, arada e preparada, para que nós possamos ser mudados e transformados dia após dia, de glória em glória, como a tua palavra diz, porque ela é o combustível de transformação para nós. Por isso que nessa noite o Senhor nos encontre sedentos, disponíveis, livre de reservas, para que nós possamos nos colocar diante dos seus pés, em nome de Jesus, amém. Aumenta o fundo para mim aqui um pouquinho, não estou escutando. Gente, há umas 2 semanas atrás, ou 3, mais provável 4, ou por esses dias, eu trouxe uma mensagem aqui falando sobre relacionamento, sobre algumas coisas, e até uma matéria que a gente ministra no curso de casais. E hoje eu vou falar um pouco de um outro tema que faz parte de relacionamento. E talvez você está aqui e fala: pastor, mas eu vim no culto hoje, eu estou solteiro. Então já aprende logo para quando você casar, você diminuir os B.O., né? Já aprende logo. E queria dizer para você também que mês que vai começar o curso de casais, filha? É maio? Maio vai começar a nossa turma de bem casados, né? O curso de gerações. Você que é casado, que ainda não fez, procure o pastor Adalberto, pastor Alex, vai fazer o curso. Levanta aí para eles ver você, filho. Mostra que você também está bronzeado. Janeiro é assim, todo mundo chega bonitinho, né? Então, gente, você que quer fazer o curso, procure eles, faça o curso. Invista no seu casamento, é algo importante. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, a gente lê um pouco do resumo da criação. E no verso 27, Deus encerra dizendo que e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, eu criei um homem semelhante a mim, eu criei um homem à minha imagem, um homem para que se pareça comigo. E ele fala algo bem específico: homem e mulher os criou. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Há muita diferença entre o homem e a mulher. Nós somos diferentes. Não somente fisicamente, quando nós olhamos para o homem, quando nós olhamos para a mulher, a gente vê essas diferenças que são latentes, visíveis. E a gente precisa entender de forma muito clara: nós somos diferentes, sim. Deus nos criou diferente. E essa diferença, ela não está somente nesse aspecto físico. Ela passa por o crivo biológico, ela passa pela forma de pensar, ela passa pela forma de sentir, porque Deus criou o homem de uma forma, Deus criou o homem do pó da terra, Deus compõe o homem, mas quando se trata da mulher, Deus fala que a criação da mulher foi de uma forma diferente. O homem possui mais testosterona que a mulher, mais ímpeto, pelo menos deveria ser assim. Eu não sei se vocês sabem, só um adendo aqui. Hoje em dia, comidas enlatadas e embutidas, ela tem a capacidade de diminuir a quantidade de testosterona do homem, né? Às vezes a gente olha aí, o cara está muito afeminado, só está comendo McDonald's, gente. Só enlatado e embutido, testosterona nenhuma. É verdade, é verdade. Gênesis 2:7 acrescenta assim: formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus criou o homem para o trabalho, para a responsabilidade de lavrar. Deus cria o homem e incumbe o homem de responsabilidades.
Olha, você vai lavrar a terra, você vai tomar conta disso. E como consequência, depois que Deus cria todas essas coisas, Deus coloca o homem e fala: cara, eu criei um jardim, e depois de criar todas as coisas, eu vou te colocar nesse jardim, agora você vai ser o zelador para que você mantenha as coisas funcionando. E a gente sabe que o nosso Deus é perfeito, e nessa perfeição Ele criou o nosso corpo para responder para isso. Eu quero muito deixar claro, homem e mulher são diferentes. O homem tem mais massa muscular para quê? Para trabalhar, filho. Trabalha. Fica com preguiça não. Deus chamou para o trabalho. A mulher não tem tanta massa muscular assim. São diferentes. A mulher, por outro lado, já possui um corpo com curvas. Um corpo mais cheio de curvas. E isso são diferenças físicas. Gênesis 21, 22 diz assim: então o Senhor Deus fez cair o homem num sono pesado. Adão adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. A mulher foi criada a partir do homem e para o homem. A gente precisa entender que quando só tinha Adão, Deus falou: olha, não é bom que o homem fica só, então peraí, vamos fazer. A mulher foi criada a partir do homem para o homem. E calma, guarda o coração as mulheres aí, porque talvez elas já comecem. Calma, vai entender. Foi retirada dele, moldada por Deus. O homem sem a mulher está incompleto, lhe falta uma parte. O homem só consegue ter essa plenitude na família. O projeto de Deus é a família, por isso a mulher é mais formosa, mais delicada, pois de fato ela foi feita pelas mãos de Deus. E com essa estrutura diferente, a gente precisa entender, opa, se há tanta diferença assim entre o corpo físico, biológico do homem e da mulher, e que quem fez tudo isso foi Deus, e Deus faz todas as coisas perfeitas, a gente precisa entender uma coisa. Então a forma do homem se comunicar é diferente da forma que a mulher se comunica. Amém? A gente precisa entender isso. Há uma diferença na forma como o homem comunica. Há uma diferença como a mulher se comunica. E Gênesis no capítulo 11, eu quero mostrar algo a partir do verso 1. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: eis, façamos tijolos e queimá-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus. E façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados à face de toda a terra. Aí diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gente, esse texto é muito conhecido. A gente conhece o texto, a história da Torre de Babel. Que os homens decidiram fazer uma torre. E quando o Senhor desce, uma das coisas que o Senhor identifica: olha, eles falam uma mesma língua. Há entre eles uma sintonia. Há entre eles um só propósito. E o Senhor fala: olha, então vamos modificar. Vamos mudar o linguajar. Enquanto eles falavam a mesma língua, as coisas fluíam. As coisas estavam dando certo. Eles se entendiam. Mas depois que Deus colocou essa diferença, eles agora não começam mais a se comunicar. E quando não há mais comunicação, quando a comunicação é interrompida, só tem uma coisa que é o próximo passo: a separação. A falta de comunicação tem acabado com as relações, seja ela conjugal ou seja ela de qualquer âmbito relacional. Quando nós temos comunicação, a gente está querendo dizer que a gente consegue estar mais perto. E quando eu falo ter comunicação, eu não estou falando que a gente está concordando com a mesma coisa. Eu estou falando que a gente está conversando. Eu estou falando que eu estou expondo o meu coração e estou ouvindo o coração do outro. Embora talvez eu ainda não concorde, mas está havendo uma comunicação. O problema é quando a gente se cala. O
problema é quando a comunicação cessa na relação, seja ela conjugal, seja ela profissional, seja ela dentro de uma comunidade de fé igual nós estamos aqui. Se a comunicação é interrompida, a probabilidade é que as pessoas se dispersem, se distanciem. E se a gente puder ir um pouco mais a fundo, a forma com que o homem comunica com Deus é por qual meio? Pela oração. E se você não ora, você não está comunicando com Deus. Consecutivamente, o que está acontecendo? A gente vai distanciando. E quando nós vamos distanciando, fica difícil você entender o desejo do meu coração, fica difícil você entender o que eu estou falando. Fica difícil você entender e nós vamos distanciando de pessoas, distanciando de Deus. Nós vamos permitindo que a nossa falta de comunicação entre dentro de nós e nos paralise diante dos processos dos relacionamentos. Já falei isso aqui, a gente é bom para começar, mas a gente é péssimo para terminar. A gente é bom para começar os relacionamentos, porque quando começamos baseado muitas das vezes no nosso interesse. Eu não estou falando que é errado. Talvez a gente comece baseado naquilo que Deus está fazendo. A gente começa interessado na moça que é bonita, no rapaz que é bonito. A gente começa interessado numa boa vaga de trabalho, num bom salário. Pastor, é errado isso, né? Não, filho, para com essas coisas. A gente só não pode esquecer que a gente precisa manter a nossa comunicação e que a gente enxergue além daquilo que é os nossos desejos. Porque senão a nossa movimentação passa só por desejo e nunca entra no crivo e na casa do propósito. Nunca entra debaixo daquilo que Deus está querendo fazer. E aí o homem e a mulher, eles então se comunicam diferente. São pessoas diferentes. Estrutura física, forma de pensar. Vamos lá, algum homem aqui, gente, talvez para mulher, não sei se vocês pensam assim, porque eu não penso igual a vocês. Mas olha, algum homem consegue pensar e falar assim, cara, vou pensar como uma mulher está pensando? Não tem como. Nós não conseguimos alcançar o mundo de vocês. Da mesma forma, vocês não conseguem alcançar, vamos assim dizer, nós não alcançamos o seu mundo rosa e vocês também não alcançam o nosso mundo azul. Gente, sem preconceito com outras cores. A gente não consegue, então a gente precisa entender isso. E o que tem acontecido é que o homem olha para a mulher com uma ótica masculina. E a mulher olha para o homem com uma ótica feminina. E aí ela quer colocar no homem uma forma de pensar feminina, e o homem quer colocar na mulher uma forma de pensar masculina. Hoje não dá para entrar muito, mas isso acontece muito nas quatro paredes. O homem quer que a mulher pense como ele pensaria. E aí os avivamentos não acontecem da forma que querem, porque acha que a mulher deveria pensar da forma que ele está pensando. E todas essas diferenças, elas existem. E elas não são negativas, elas são positivas, porque nós nos complementamos. Pastor, essas diferenças negativas? Não, porque foi Deus que fez. Deus criou o homem e a mulher diferente. Depois Deus falou, olha, não é bom que o homem fique só, vou te fazer uma mulher. E aí, olha, deixará pai o homem deixará pai e mãe, e unir-se-á a sua esposa, e eles tornarão uma só carne. E aí Deus vira e fala, olha, depois que eu fiz um de um jeito, eu fiz um do outro, agora eu quero que vocês juntem. E aí no texto de Efésios, no final o apóstolo Paulo fala assim, eis o grande mistério da fé. Essa vida de estar junto, vocês estão comigo, gente? Estão me entendendo? Quanto melhor a comunicação na relação, melhor é a base, o sustento, aquilo que sustenta os relacionamentos. Então precisa haver diálogo, precisa haver... Gente, eu estou indo devagarzinho, mas eu vou chegar lá, vocês vão me entender. E aí só de forma muito prática e talvez didática, nós esperamos que o outro responda da nossa forma de pensar. Nós imputamos sobre o outro aquilo que nós queríamos. E aí a gente tem um exemplo que eu já dei até no livro, né? Que fala que a esposa chegou e ela trouxe um presente para o marido.
E ela deu para ele uma jaqueta, ele abre a jaqueta, olha a jaqueta e tá, beleza, obrigado. E a esposa olha para ele e fala assim: você não gostou? Ele falou: não, gostei. Olha para ele e fala: meu amor, você ficou tão sério hoje no GC? Ele falou: não, porque eu estava querendo ouvir o estudo, querendo entender o que está... Não, mas você não pode ficar tão sério assim. Você não pode fazer isso com as pessoas. Aí ela já começa, a mulher já começa... E aí o tom de voz começa assim... E aí quando que vê, o negócio está lá em cima. Gente, hoje em dia metade dos casamentos tem acabado em divórcio porque apenas o amor hoje não é suficiente. O amor implica em entender o outro, em comunicar com o outro. E nós nos fechamos numa ideia de amor. E, gente, não é o amor bíblico que a gente está fechado, não. O amor que a gente está fechado são em histórias. O amor é fundamental para a mulher precisa ser amada, se sentir amada. Mas a gente precisa entender que o homem também precisa ser respeitado. A gente precisa entender que, biblicamente, Deus estabeleceu uma necessidade para a mulher, para que ela seja amada, mas Deus também colocou para que o homem seja respeitado. Quando nós olhamos para o exemplo da jaqueta, a mulher estava se sentindo que ela não foi amada, porque o homem não respondeu a jaqueta da forma que ela queria. Ela achou que ele não gostou da jaqueta, logo ela sentiu que ela não estava sendo amada. No exemplo da célula, quando a mulher começa a falar com o homem, ela começa a alterar o tom de voz, o homem começa a pensar: ei, ela não está me respeitando. Ela está invadindo um espaço de respeito. Gente, respeito para o homem é uma coisa muito importante. E a fala para o homem é importante. Talvez a gente fale assim: a mulher que ouve muito, que tem muita coisa. Gente, fica a dica para as mulheres: homem ouve bem. Você pode até achar que não, mas ele ouve bem, ele entende bem, porque nós temos uma relação significativa com a palavra. Porque a forma que o outro nos desrespeita, na maioria das vezes, tem a ver com aquilo que é dito. E aí aquilo que é dito consecutivamente produz também aquilo que nós fazemos. Falar está a um passo daquilo, das nossas ações, das nossas atitudes. E aí o homem começa a se sentir desrespeitado quando não é ouvido. A gente precisa entender esse trâmite dessa relação. Pastor, por que nós comunicamos de forma diferente? Por que a comunicação entre homem e mulher é de forma diferente? Por que é um problema tão grande? É porque o homem fala em código. Porque o homem fala muitas das vezes de uma forma masculina para o negócio. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que o homem, ele fala com gênero masculino, de forma masculina. Você quer dizer um exemplo? Se a mulher falar assim: olha, eu não tenho nada para vestir, a mulher está dizendo que ela não tem nada novo, que nesse momento não há nada novo no guarda-roupa dela para que ela possa experimentar. Agora, quando o homem fala assim: olha, eu não tenho nada para vestir, ele está falando: olha, eu não tenho nada limpo no momento. São formas de comunicar diferentes, somos diferentes, pensamos diferentes. Às vezes você já entrou em um conflito com seu cônjuge ou com pessoas de uma relação qual você se relaciona, que você no final das contas nem sabia porque estava brigando. E sabe o que provavelmente aconteceu nesse diálogo? Ou ela se sentiu desamada. Gente, e o amor não tem a ver só com quem a gente é casado. A mulher é algo intrínseco nela. Se a mulher se sentir que você está conversando com ela de forma ruim, de forma desrespeitosa, de forma que demonstre o desamor, ela vai travar. Se a mulher for conversar com um homem, seja ele qualquer for, se ele se sentir desrespeitado, ele vai travar. Ele vai ligar o mecanismo de defesa e ele vai falar: opa, está me desrespeitando. Sabe por que muitos casamentos ficam nessa brigaiada o tempo todo? A mulher não se sente amada e o marido não se sente respeitado.
A gente queremos imputar sobre o outro as nossas próprias necessidades e simplesmente desprezamos a necessidade do outro. A gente quer olhar para o outro e falar assim: olha, você precisa responder às minhas necessidades. Gente, eu sempre falo aqui, não é novidade, mas tem uma máxima que fala assim: eu casei para fazer o outro feliz. Gente, a gente não... Quem dera, se tivesse capacidade, felicidade está em Cristo. Se resolva em Cristo e case com uma pessoa para que você ame ela. E você se entregue. Agora, felicidade é em Cristo, meu irmão. A gente quer imputar uma felicidade sobre o outro, como que o outro tem a responsabilidade de nos promover um conto de fadas, de nos promover uma realidade de filme, daquilo que não existe. A esposa precisa de amor e o marido precisa de respeito. É isso que a gente precisa entender. Qual é a necessidade da pessoa que você casou? Qual é a necessidade das pessoas que você se relaciona? Gente, para de olhar para as óticas relacional simplesmente como marido e mulher. Seja bom para uma mulher antes de você ser casado. Independente. Mulher, respeite um homem independente de se ele é seu marido ou não. A gente quer esperar a coisa acontecer para que a gente ative um modo. E aí a gente vai ficando velho, sem aprender a fazer o que deveria estar fazendo. A gente quer condicionar. Olha, eu vou amar minha esposa se ela me respeitar, ou eu vou respeitar o meu marido se ele me amar. Não é isso que a Bíblia explicou. Não é isso que a Bíblia deixou estabelecido. Qual que é a necessidade da esposa? Ame a sua própria mulher. A gente precisa entender que a Escritura deixa muito claro: a esposa necessita ser amada. Há um exemplo no livro que diz o seguinte: que nas relações interpessoais, seja elas em qualquer âmbito, a gente tem uma mangueira de ar. O homem tem uma mangueira que alimenta o seu tanque de respeito, e a mulher também tem uma mangueira de ar que alimenta o seu tanque de amor. O homem com sua mangueira, com seu tanque de respeito, a mulher com sua mangueira e seu tanque de amor, e eles respiram a partir disso. E aí nas relações é como se o homem fosse lá e pisasse na mangueira do amor da mulher, e aí ele não está deixando que o amor chegue a ela, ele não está dando amor para ela. E aí eu te pergunto: se alguém tampasse a sua forma de respirar, como que você reagiria? A gente fica doido, a gente agita. Por isso que a gente vê as mulheres brigando. Normalmente quando uma mulher está brigando, ela está dizendo: ei, eu não estou me sentindo amada por você. Da mesma forma o homem está dizendo: olha, eu não estou me sentindo respeitado. E sabe o que ele faz? O homem se cala, a mulher fala. A mulher quer pôr para fora as suas emoções, ela quer pôr para fora aquilo que ela está pensando, ela quer pôr para fora aquilo que ela está sentindo. E o homem que se sente respeitado, desrespeitado, ele se esconde. Vocês acham que Adão se escondeu por quê? Vi que eu estava nu, senti vergonha, me senti desrespeitado, por isso eu me escondi. Se o ar está fluindo legal na relação, as coisas vão fluindo. Marido, mulher vão fluindo. Mas quando para de fluir esse ar, aí a coisa começa a dar problema. O homem escuta de forma diferente, a mulher fala de forma diferente. Você quer ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo aqui. Principalmente talvez para quem é casado. Talvez já falou isso assim: todo mundo me respeita, menos você. Essa é uma frase muito comum nos casamentos, nas relações.
E a mulher fala assim: mas ele não fala nada, ele fica calado, esse homem não fala, está querendo que ele reaja. A mulher vai se sentindo desrespeitada, desacreditada, e por seus motivos ela começa então a falar. E aí, o que acontece quando a mulher está se sentindo que ela não é amada e o homem está se sentindo desrespeitado? Divórcio. Gente, se a gente pegar em grande parte, a maioria dos divórcios está aqui, ó. Não consegue alinhar. A mulher não consegue respeitar o homem, e o homem não consegue demonstrar e fazer com que a mulher se sinta amada. O homem se sentiu desrespeitado, a maioria das vezes ele vai se calar, ele vai ter atitudes que agridem, ele vai começar a falar dos defeitos dela, porque ele precisa tentar se defender. E uma das formas que nós, seres humanos, fazemos para nos defender é atacar os outros nas suas deficiências. A nossa maior defesa, muitas das vezes, é tentar diminuir o outro. Isso é feio. Isso é feio como relação, isso é feio como cristão. Isso é feio porque a gente precisa aprender a ter um diálogo e entender a necessidade do homem, a necessidade da mulher. Gente, estou falando aqui, não é só para casais. Você que é solteiro, entenda, talvez a maioria dos problemas que você tem com pessoas no trato de lidar no dia a dia tem a ver com isso. Ou você se sentiu desrespeitado, ou você não se sentiu amado diante das relações. A esposa não se sente amada, ela vai agredindo, ela começa a desrespeitar o marido, e ela acha que é uma das formas dela tentar fazer com que o marido entenda. Aí ela começa a apontar os erros. Mas por que você não faz isso? É porque você não faz isso. Ou então ela faz greve daquele negocinho que vocês sabem o que é. Como se fosse uma forma de punir. A questão que a gente precisa entender é que cada um possui um código. Todas as vezes que a mulher estiver reclamando, estiver criticando, estiver chorando, ela está dizendo: eu não me senti amada, eu não me senti protegida. Todas as vezes que o homem começar a se calar, começar a entrar para o seu canto, começar a ficar mais, ele está dizendo: eu não estou me sentindo respeitado por você. Você está me desrespeitando. E aí a questão é: por que ela não respeita e por que ele não ama? A gente precisa aprender a decifrar esse código, a entender a linguagem do seu cônjuge, a entender a linguagem das pessoas, entender como as pessoas estão reagindo. Gente, se tem uma era que a gente tem avançado, e é uma era que nunca se viu tanto distanciamento social. As pessoas podem até estar no mesmo ambiente, mas não estão juntas. As pessoas não se conectam. Nós somos especialistas, PhD em iPhone, em Google, mas somos péssimos no relacionamento com pessoas. A gente está avançando muito em umas áreas, entendendo e deixando de entender outras. E a gente precisa ver que para ter resultado nas relações, a gente precisa investir, gastar tempo, todos os dias entendendo o que faz o outro se sentir bem, o que faz o homem, a mulher se sentir amado, o que faz as pessoas que estão relacionando com você se sentirem respeitadas. Comentário feito por esposo como: você não é o homem que eu pensei. Mulher, se quer ver você mexer com o homem, se falar você não é o homem, ele só vai entender só a parte que você não é homem. Você pode falar o resto, tudo que você quiser. Ele pegou aqui o primeiro passo ali, quando você falou que ele não é homem, acabou, travou, bateu biela, não fala mais nada. Isso trava as relações. E se eu falasse para você sobre respeito incondicional? A gente já ouviu amor incondicional, né? Amor incondicional todo mundo já ouviu, todo mundo sabe bem. Mas e se eu falar para você respeito incondicional? Gente, é muito claro que as esposas,
não tem dificuldade nenhuma de entender essa questão do amor incondicional do homem. Quem não quer um amor incondicional? A questão é quando a chave vira e fala de um respeito incondicional. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 1, Pedro diz assim: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganho sem palavras. O apóstolo Pedro, em outras palavras, está dizendo o seguinte: esposa, demonstre uma expressão facial, demonstre um respeito ao seu marido quando ele deixar de fazer aquilo que você pensa, quando ele deixar de ser o homem que você acha que queria que ele fosse. Ele pode até merecer o desprezo, mas isso não é algo bíblico que está estabelecido. É difícil às vezes compreender a ideia de respeito incondicional, porque a nossa sociedade caminha passo largo para um movimento feminista que quer distanciar o homem da mulher, quer colocar num pé de igualdade. E quando eu falo diferenciar, eu não estou falando que o homem é melhor do que a mulher, eu estou falando que existem funções que Deus estabeleceu para o homem que não estabeleceu para as mulheres. Esse assunto a gente trava. Nós gostamos de ser talvez muitos bíblicos nesse ambiente, mas quando a coisa chega lá fora, quando chega na nossa casa, e a gente precisa demonstrar amor pela nossa esposa, incondicional, e a gente precisa demonstrar pelo nosso marido um respeito incondicional, aí a gente trava. Quem já ouviu? Respeito precisa ser ganho, você precisa ganhar o meu respeito. Ué, onde está isso na Bíblia? Você respeita um policial porque ele acabou de fazer uma boa ação, de prender um bandido? Ou você respeita um policial porque ele está trajado, fardado e ele é uma autoridade? Ele não precisa fazer nada, ele é. A gente precisa respeitar. Da mesma forma, a mulher deve respeitar o seu marido porque ele é. E o marido precisa amar a esposa porque ela é. A gente trava. A gente quer condicionar. Para muitas mulheres, a palavra respeito é terrível, porque a gente quer barganhar. E para o homem também, gente. Pensa numa geração que tem vindo agora de homem pirracento. Meu Deus! Homem que está agindo igual menino e emburra com a esposa. Antigamente a esposa ficava sem conversar. Agora é o cara que está emburrando, ficando sem conversar. Ah, eu preciso respeitar incondicionalmente. A gente precisa entender que há um mandamento bíblico, gente. Só tem como viver aquilo que a Bíblia diz com Deus envolvido no negócio. Só tem como viver aquilo que está estabelecido se Deus estiver no negócio. Se Deus não estiver no negócio, não tem como. A gente tem uma necessidade, a gente vai atrás dela. Quando a gente é criança, a gente está querendo alguma coisa, a gente chora. A gente luta, a gente briga. Mas nem sempre a forma que nós agimos depois de adulto para conseguir aquilo que nós queremos é a forma certa. Principalmente quando se diz nas relações. Quando um dos cônjuges não recebe algo que necessita, faz questão de deixar claro que não está recebendo aquilo. Ou então, olha, eu estou fazendo isso porque você não fez aquilo. Gente, quanto de nós não emburramos com pessoa no local de trabalho, na igreja? Porque fulano não agiu da forma que eu pensava, aí a gente emburra com o outro. Porque o outro não fez aquilo que a gente esperava que ele fizesse. E aí a gente precisa, e eu estou encerrando, a gente precisa entender o seguinte: quando nós dizemos, olha, meu marido, ele precisa ganhar o meu respeito, eu não sei se você pensa assim, mas eu preciso trazer luz para você. Ele precisa ganhar o meu respeito para que eu possa respeitá-lo.
você está colocando seu marido numa missão impossível. Porque agora ele não é responsável somente por demonstrar o amor e fazer com que você se sinta amada. Mas você está falando que ele ainda tem necessidade de ganhar o seu respeito. Ele precisa te amar incondicionalmente e agora ele ainda precisa ganhar o seu respeito. Não é novidade alguma, porque tantos casamentos não sobrevivem. Porque as relações não dão certo. E aí sabe o que as pessoas fazem? Rompe. Não há comunicação, rompe. Respeito pelos maridos às vezes é uma ideia muito desconhecida. A gente viveu uma ideia, gente, trazida pelos filmes de Hollywood, da seguinte forma: contos de fadas. Que o cara vai ser bonito, que o cara vai ser rico, que o cara vai ser romântico, que o cara é quase uma menina, mas ele ainda é menino. Gente, vamos para a realidade. Nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Cristo está fazendo uma obra na nossa vida e glória a Deus por isso. Mas vamos entender uma coisa: não existe esse conto de fada. E aí a gente pega essa ideia e quer trazer para o nosso relacionamento, para a nossa relação de dentro de casa. Pastor, você está falando que a gente vai ter um casamento ruim, vai viver Não, gente. Só estou querendo dizer que a vida é real. E a vida real talvez é melhor do que o que você está vendo em filme. A gente precisa fechar essa equação. Gente, o respeito é o valor mais profundo para um homem. O pessoal do louvor pode subir. E eu quero só falar algo para vocês. Fizeram uma pesquisa. E essa pesquisa, ela abrangiu vários homens. E a ideia era explicar, fazer algumas perguntas para os homens. Preste muita atenção, homem e mulher. Eram duas perguntas apenas. A primeira era o seguinte: é para que você escolha. Você quer ser deixado sozinho e sem amor numa ilha para viver o resto da sua vida? Ou você prefere viver numa sociedade, mas sendo desrespeitado por todos? 74% dos homens que responderam essa pergunta, eles disseram que preferiria ficar sozinho numa ilha do que ser desrespeitado. O respeito é algo importante para o homem. O respeito é algo importante para a mulher. E para concluir esse assunto, acelerando um pouquinho, pastor, beleza, como então que a gente pode fazer com que uma relação dê certo? E eu quero usar a palavra de Deus para que você entenda sobre relação, sobre relacionamentos, sobre casamento. Deus deixou tudo registrado na sua palavra. Algumas coisas mais explícitas, algumas coisas mais nas entrelinhas, para que seu povo pudesse cavar, para que a gente pudesse ter curiosidade para aprender, para buscar sabedoria no Senhor. E a palavra hebraica utilizada para o homem é ish. E a palavra hebraica utilizada para a mulher é isha. Homem, ish. Mulher, isha. E há uma diferença entre ish e isha, não só na forma de verbalizar, mas na gramática, principalmente no contexto hebraico, no contexto judaico. E no hebraico existe uma letra hebraica a mais no ish, no homem, a menos no ish, que não tem no isha, e é a palavra yod. Yud. E na palavra hebraica para a mulher da mesma forma, ela tem uma palavra, uma letra que não tem na escrita do homem. Pastor, o que tem a ver isso? Tem a ver que essas letras Yod e Rei, ela forma a base da palavra Yahvé. Ela forma a base da palavra do nome de Deus, que é usado mais de 6.800 vezes no Antigo Testamento. Então existe uma letra no homem e existe uma letra no escrito da mulher, que se a gente pegar essas duas letras, ela forma a base
do nome de Deus. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo é o seguinte: quando você consegue juntar um homem e uma mulher numa relação, Deus precisa aparecer nela. O Senhor precisa aparecer nas nossas relações. O Senhor precisa ser o terceiro elo do pilar das nossas relações. Somente o homem junto, ele não pode expressar a Deus. Somente uma mulher junto, ela ainda não pode expressar, somos limitados. Mas quando se junta um homem e uma mulher, a gente tem condição de expressar a totalidade daquilo que Deus criou para que a gente seja. Pastor, qual que é o segredo do casamento? Qual que é o segredo das relações? É Deus estar inserido nela. Se coloque sobre os seus pés. Permita que Deus seja visto.